Olá, companheiras e companheiros, sejam bem-vindas e bem-vindos ao 21º programa Arte e Resistência. Este programa que você já conhece é um programa onde eu converso com os maiores artistas brasileiros de diversas áreas da arte sobre o poder transformador infinito que a arte possui em agir sobre a sociedade, sobre o ser humano. E você sabe, se você perdeu os programas anteriores, não deixe de conferir. Todos os nossos programas estão listados na playlist do programa, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vou falar rapidamente com quem que eu já conversei. Caco Ciocler, Sérgio Mamberti, Chico César, José Roberto Aguilar, Renato Aroeira, Tom Zé, Paulo Betti, Zé Cabaleiro, Elisa Lucinda, Lucélia Santos, Bem-vindo Sequeira, Jacques Morelenbaum, Zé de Abreu, Paulinho Mosca, Carlos Latuffi, Lívio Trachtenberg, Fernanda Takai, Bernardo Kuczynski, Fernanda Abreu e Giuseppe Oristânio. E todos os programas estão muito bons, não deixem de conferir. Também não deixe de seguir a gente no Instagram, o endereço está aqui embaixo na descrição do vídeo também. E hoje vocês vão gostar também do programa, está muito legal e vamos a ele. Antes de mais nada, como sempre, vinheta. E hoje eu tenho um grande prazer em conversar com um músico, instrumentista, multi-instrumentista, compositor, com uma carreira extremamente prolífera, diversas bandas, diversos gêneros, e também uma participação política em sua vida que realmente vai dar muito o que a gente conversar hoje. Então, é com prazer que eu chamo aqui no nosso programa Arte e Resistência, Luca Lendecker. Tudo bom, Olá, Jean? meu caro. Tudo bom? Tudo ótimo. Firmes. Beleza. Bom, meu caro, antes de mais nada, deixa eu perguntar como você e sua família e os seus amigos ao redor estão de saúde, né? Porque em meio à pandemia virou quase que uma questão automática da gente se preocupar com a saúde de quem a gente está conversando, né? Porque tudo pode acontecer, né? Como é que tá esses momentos agora? Você está em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre. Cara, a gente está se cuidando o máximo possível, né? Num país completamente num caos, né? Onde está tudo realmente muito confuso, muito bagunçado. Então, a gente está se cuidando o máximo possível e não pegamos Covid ainda, graças a Deus, não pegamos. E estamos tentando fazer o máximo isolamento possível dentro das limitações que se tem, né? Estamos bem de saúde, estamos bem, a gente tem um núcleo familiar muito bacana, né? Eu, a Manu, o Gui e a Laura, a gente tem o privilégio de ter uma condição muito boa para viver, né? Nós quatro aqui, não nos falta nada, né? E então é um privilégio isso, porque a gente sabe que é um momento que está faltando muita coisa para muita gente, e principalmente saúde, como foi o que tu perguntou, né? A gente está bem de saúde, graças a Deus. Pois é, e logicamente vocês sendo uma família não somente politizada, mas uma das famílias mais importantes da política brasileira, isso é inegável, né? Vocês têm toda a preocupação, todo o envolvimento político também com essa questão da pandemia, que a gente sabe que não somente no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, a questão da pandemia, da vacina e tudo mais acabou virando instrumento político, né? Seja para um lado ou para o outro. No Brasil, da forma mais absurda e bizarra, na orientação clara do negacionismo, que é característica do neonazifascismo do Brasil mesmo, né? Agora, conta pra gente como é que funciona essa questão de estar lidando, cuidando da saúde de vocês têm filhos ainda pequenos, né?
enfim, você tem um filho adolescente e uma filha criança, né? E em meio a isso, todo esse contexto comunitário de combate ao negacionismo. Como é que funciona? Cara, então, eu gostaria de estar conversando aqui contigo, né, Jean? A gente poder conversar sobre teorias, né, cara? Enfim, sobre marxismo, sobre qualquer coisa, né? Mas não, a gente tem que estar conversando sobre se a Terra é plana ou se ela não é, né, cara? É bizarro o nível que se chegou do debate político, né? Assim, a gente tem tantas correntes lindas de pensadores, né, cara, de todos os jeitos, de caras, até na direita também, até do liberalismo, tem gente aí que pensa o mundo com o intuito de que ele fosse melhor, né, cara? E aí argumenta com os seus argumentos, com as suas teorias, né? A gente poderia debater sobre isso, né, cara? Não é isso que está se debatendo, né? Está se debatendo uma coisa assim completamente retrógrada e absurda, né? Que é o ser humano ele levou muitos anos para evoluir em coisas básicas, assim que para nós hoje são básicas, né? Que seriam ridículas a gente discutir, né? Porque é óbvio, são coisas óbvias, né? São coisas que a nossa prática já provou, né? E que todo mundo todo dia vive essa prática, né? Não apenas na vacina, que todo mundo leva os seus filhos para vacinar e tem carteira de vacinação e não bota na escola se não tiver. Parece que esquece isso e vira um negacionista da vacina, sendo que ele é o usuário da vacina, né? E é impossível que não tenha vacinado os filhos, porque senão os filhos não teriam ido para a escola. Quer dizer, não dá para acreditar, né? Assim como o celular e o GPS, e as pessoas estão usando o GPS, é porque o GPS tem um satélite que está em órbita da Terra, né? E que assim ele georreferencia através de 3 satélites, no mínimo, né? Que se comunicam e com inclusive com a teoria da relatividade do Einstein instalada nesses satélites por causa da questão do tempo, né? Porque a localização ela se dá através da latitude e da longitude, e a longitude é tempo. Então, são coisas que fazem parte da nossa prática, nossa vida prática. Não é mais uma questão de se, é uma questão de não. A gente usa, tu tá usando o teu celular isso e tu leva teus filhos e matricula na escola porque tu vacinou eles, né? E aí agora se volta essa discussão bizarra, como se a gente tivesse realmente voltado para a Idade Média, né? Como se a gente tivesse ido lá para trás, para antes do Iluminismo e tudo mais. Quer dizer, é inacreditável, Jean. É uma pena que a gente tenha que gastar o nosso tempo, e temos, porque eu acho que então tá, se essa é a questão, né? Se o pessoal precisa entender que a Terra é redonda e precisa entender que a vacina é uma coisa importante, vamos ter que falar sobre isso, né? É claro que tem também esse lado, e recomendo que todos assistam o documentário A Terra é Plana, porque existe também um pouco da culpa dos intelectuais, da academia, né? A academia ela sempre foi um pouco arrogante, a gente sempre partiu do princípio de que eram coisas muito óbvias e que, né? E claro, elas não são tão óbvias, né? Elas são óbvias porque se provou, mas elas não são aquilo que se vê, né? Assim, no primeiro momento, ela exige uma leitura subjetiva, que tu tem que ir para trás de onde está o que tu está enxergando para ver qual é a realidade. E aí, nesse ponto, talvez, às vezes a gente seja um pouco arrogante, mas aí tudo bem, é só pedir desculpa e mostrar ali que 2 e 2 são 4, né? Exatamente. Né? Você sabe que é interessante, bom, aqui na Alemanha eu trabalho com minha música, lógico, eu sou professor aqui na universidade, mas eu nunca me desligo da questão política, que também faz parte do meu trabalho. E é inevitável que eu compare a ascensão da extrema-direita aqui com o Brasil, né? E você sabe que o interessante é que acredito que pelo fato da educação aqui ser estruturada e sólida, já tradicionalmente, né? A argumentação da extrema-direita ela é mais elaborada do que a do Brasil, né? A do Brasil é bizarra mesmo. Vou exemplificar, né? A questão é a seguinte: a questão da Terra plana, por exemplo, como você colocou, que é um negócio assim tão estapafúrdio que eu não sei como que a gente vai explicar para as próximas gerações que tinha gente realmente acreditando num negócio desse no século XXI, né? E esse tipo de coisa não cola aqui. A extrema-direita não usa esse tipo de coisa aqui. Todo
aquela manipulação, aquela ideia de manipulação mental e tudo mais, que é característico da extrema-direita, claro, ela é mais elaborada do que é no Brasil e do que é nos Estados Unidos também, que tem uma educação também extremamente falha. Então, parece que, infelizmente, por o Brasil vir de uma tradição de grande parte da população não tem acesso à educação, a educação pública foi maltratada, né, deixada propositalmente pelas elites em um baixo nível e tudo mais, o povo se torna totalmente suscetível a esse tipo de coisa, né? Enquanto que aqui, como eu disse, é necessário estratégias um pouco mais elaboradas para manipular o povo. Como é que você enxerga essa ligação com a questão da educação mesmo? Tu vê, cara, é uma coisa... claro que tem relação, né? Porque a gente está falando de educação, e em todos os sentidos, né, da palavra educação. Acho que a informação, né, a forma com que se passa a informação e como ela é gravada, né, e de que forma ela é gravada e o quanto ela é profunda. Aí entra a arte também, que estava falando da arte. E a arte, a emoção, ela ajuda muito as pessoas a gravarem, né? A memória, ela se dá muito através da emoção, né? Quando a gente tem um momento de emoção, aquilo fica gravado na nossa memória, né? E claro, a nossa educação, ela está muito pouco relacionada com a emoção, né? Ela é uma educação muito falha mesmo nesse sentido, uma educação que não encanta, né? E aí vem essa outra questão que a gente tem que entrar, que é essa revolução tecnológica que traz os algoritmos, e os algoritmos trazem emoção, apesar deles serem algoritmos e serem robôs, eles estudam a emoção da pessoa, né? Onde a pessoa onde ela está querendo ir mais, né? Onde ela mais gosta de estar, né? Onde ela mais se emociona, em outras palavras. E através desse espaço ela deseduca, né? E cria uma realidade que não existe, cria um posicionamento que não existia naquela pessoa. É a capacidade que os algoritmos têm de mudar o comportamento das pessoas. É muito louco isso, e é a coisa mais que a gente está vivendo no momento. Essa coisa que as máquinas iam tomar conta, é um pouco isso, é um pouco a direita, muito bem equipada nesse lado da revolução tecnológica, se coloca nesse jogo de dados que é em todo jogo de dados serve para as duas coisas, né? Mas é um jogo de dados onde esses algoritmos, né, criados para justamente dar fundamento a esses movimentos fascistas e absurdos, né, de terra plana, de supremacistas, vem tudo junto, né, é tudo uma coisa muito assustadora, assim, né. E claro que a educação, se as pessoas tivessem tido uma educação onde tocou mais na emoção e ficou mais gravado, as coisas ficaram mais gravadas e tal, e claro, e até uma educação, no Brasil a gente está falando nem disso, a gente não tem nem educação mesmo, básica, né, e quanto mais uma educação básica boa, né. Então a gente está muito distante mesmo, né? Eu acho que a gente até vem evoluindo, sou um cara super otimista, acho que a gente vem evoluindo e acho que também parte dessa reação, esse movimento reacionário a esse progresso da humanidade, né? Porque acho que isso também é uma grande resposta e, na minha opinião, última grande tentativa de barrar o que é inevitável, que é esse movimento progressista no mundo mesmo, dos movimentos do feminismo, da questão das raças, né, dos direitos, né, que eram considerados direitos e que eram privilégios e que têm que ser atacados e estavam sendo atacados, né, e daí a classe dominante e o pessoal que é das elites e brancos, né, homens brancos, consideravam isso direitos e eram privilégios, na verdade, né? Então essa confusão toda e esse movimento de progresso também é um dos motivos pelo qual existe essa reação contrária, apavorado com a questão sexual, por exemplo, das liberdades sexuais, né? E tudo mais, enfim. É impressionante como essa reação do gênero, né? Da reação de gênero.
Eu acho que é isso, eu não sei, eu fico falando, também falo demais. Mas é mais ou menos Não, por aí, fica eu acho que tem totalmente à várias vontade. coisas. Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E claro que tudo se fundamenta ali na questão da educação, né? Primeiro da vida digna e depois da educação, e a educação como um pilar para que não aconteçam esses absurdos que estão acontecendo, né? As pessoas se deixarem levar por grupos de WhatsApp que divulgam coisas mentirosas. Aí entra também a questão da fake news, né? Que a minha família é talvez a mais atingida no Brasil, né? Pela Manuela, que é a maior vítima de fake news do Brasil disparado, né? Se for pegar aí as estatísticas, aí ela é a mais agredida, né, em termos de fake news, né? Porque as pessoas realmente criam mentiras e mentiras e vão passando as mentiras e todo mundo vai acreditando, né? E aí entra essa coisa do senso crítico, que também a educação teria que colocar e desenvolver nas pessoas terem senso crítico. E autoestima também, né? Eu acho que também é um povo muito sem autoestima. A falta da autoestima faz com que tu não acredite em ti mesmo também, né? E tu não tem a capacidade de desconfiar, ou não tem a capacidade de ter um senso crítico, um olhar crítico sobre as coisas. Porque tu não acredita em ti mesmo para ter esse olhar, né? Sim, E aí sim. tu acaba ficando fraco e aceitando qualquer coisa. E é uma crise de identidade perene do Brasil, né? O Brasil sempre teve essa crise de identidade por conta da história. Se a gente for pegar lá atrás mesmo, né? Vem realmente gradual essa construção da, da não identidade e desde a independência, que é o único país que não tem a independência feita por um brasileiro, né? Aí o A último questão país, a questão do racismo também, né? o O último racismo país já deu, se criou essa ilusão, né? Esse discurso de que o Brasil não era racista. né? Eu sempre achei o Brasil um país extremamente racista. A diferença é que a gente não tinha chegado nem na etapa do conflito, né? A gente não tinha nem chegado sequer na etapa do conflito ainda, né? Aí, os Estados Unidos é um país racista e o Brasil não. Não, é que os Estados Unidos está lá na frente, eles já chegaram na questão do conflito, né? As minorias, os negros e tudo mais, já conseguiram alguma voz para brigar, né? Aqui nem isso tinha acontecido. Então, quando começa a acontecer isso, aí começa a ficar explícito quão racista o Brasil sempre foi, né? Racista, homofóbico, reacionário Homofóbico. mesmo, né? Exatamente, tudo isso, né? Tudo isso que tem a ver com a mesma questão, na verdade. Tudo vem da mesma raiz, né? E também não a questão de não trabalhar a sua história, né? A questão de não trabalhar as ditaduras e tudo mais, deixar tudo mal resolvido para debaixo do tapete, né? Aí entra aquela coisa aí sim, né, do famoso jeitinho brasileiro de todo mundo ser um pouco cúmplice de tudo, né? E aí realmente é um processo difícil, demora, né? Eu acho que tem um texto da Eliane Brum que eu acho muito bom, que é o do Homem Mediano e que fala um pouco como as pessoas elas se veem no Bolsonaro, né? Como um defensor desses privilégios que eles achavam que eram direitos, né? De poder até, né, de todo mundo poder cometer um pouquinho de coisas, fazer coisas erradas e se achar no direito de fazer essas coisas, né? E achar que tudo bem, né? Fazer piada com negro, fazer coisa, tudo bem, é só isso que me diverte, né? Eu tenho tão pouca alegria na vida, né? Então, quer dizer, é bizarro, né? É bizarro. E tudo isso com essa questão da educação a gente acaba amarrando com o problema crônico do capitalismo também, porque no fim das contas, que na se você verdade não tem um Estado forte para sustentar o mínimo, que é oferecer educação para as novas gerações, você vai cair nisso, né? Aí entra também aquilo que a gente estava falando da revolução tecnológica e da decadência do capitalismo, né? Da falência do capitalismo. Aí é muito engraçado os caras quererem reescrever, né? Inverter a história, né? E querer chamar isso de comunismo, né, cara? De socialismo. Como assim, né, cara? Em 89, cara, o mundo fez uma escolha muito clara, né? Em 89 o mundo fez uma escolha muito clara, que foi triste, mas foi uma escolha, né? De justamente não ir pelo caminho do socialismo, né? De ir pelo caminho do liberalismo, dessa coisa toda aí que tomou conta do capitalismo em si mesmo, né? Da coisa liberal e tal. Claro, se maquiou com um pouco de social-democracia, né?
é aquela coisa da social-democracia, então vamos fazer um bem bolado aqui, né? Mas é o capitalismo que vai vencer, vamos derrubar esse muro aqui e vai ser tudo capitalista mesmo. Pelo menos assim, né? Simbolicamente falando. E aí agora que deu errado, né? Aí vão dizer, não, isso foi por causa dos comunistas. Como assim, cara? Né? Que espaço que se teve, né, durante esse tempo todo, né? A não ser, claro, em núcleos específicos e ainda com muita dificuldade, né? E muita... Isso, eu posso emendar de novo com esse negócio que eu já estava contando, que aqui o discurso da extrema-direita também não pode eleger inimigos de uma forma tão inconsequente como se faz no Brasil, né? Que é culpa do comunista. Tipo, o pessoal nunca viu um comunista, não sabe de nada, não tem ideia do que é. Aí você vê lá o pessoal... Ver coisas do tipo, não é pandemia, é comunismo, né? A gente vê coisas assim, né? Então, aqui na Alemanha, a extrema-direita não vai encostar num negócio desse, porque a história é muito mais... O pessoal é muito mais consciente sobre isso, né? Então, se dá de uma forma, assim, mais elaborada mesmo. E aí, no meio de tudo isso, no Brasil, atacam o pai, né? Só para fechar o arco da educação, uma das pautas do governo Bolsonaro é atacar o Paulo Freire e toda a ideia da educação que você falou, a educação com amor, a educação da emoção, humanista, né? Cara, é que justamente é um roteirinho, né? Uma coisa feita assim, que não tem a menor coerência, né, cara? Mas que o pessoal comprou, né? O pessoal entrou nesse jogo, nessa moda, né? Eles fazem uma coisa com uma carinha meio de moda, né? De moda. É um modismo, né? Tem um modismo aí, né, cara? Que as pessoas que não têm conhecimento mesmo, são pessoas ignorantes mesmo, né? Elas caem nesse papo, elas não têm capacidade de discernir, né? E todos somos culpados por isso, eu acho. Todos temos responsabilidade por isso, porque vivemos numa sociedade, todos somos responsáveis por todos, né? Diferente do que esse pessoal acha, né? Eles acham que não, eu quero saber do meu e que se rale o resto, né? É uma coisa darwiniana, assim, que não tem sentido, né? A gente realmente conseguiu chegar, né? A gente tem avanços e apesar de tudo, a gente ainda consegue avanços, né? No meio dessa tempestade toda, ainda se conseguem vários avanços, apesar de tudo. E eu acho que, cara, o que eu vou dizer, né? Eu acho que tem que ter muita paciência, né? Não dá para entrar nesse jogo. Eu acho que não dá para entrar nesse jogo. Eu acho que tem que se posicionar. Sou muito magoado com a quantidade de artistas que não se posiciona, sabe? Porque a política não tem nada... Como assim? Só um pouquinho. Tudo é política, né? Tudo é política. Eu sempre gosto de falar o seguinte, meu amigo, tu vai em reunião de condomínio? Não vai em reunião de condomínio, né? Sabia que tem um síndico no teu prédio, ou na tua coisa, que cuida das coisas, porque senão vai criar mato no teu jardim, senão o teu encanamento não vai funcionar. E aí tu vai dizer, meu encanamento não funciona. Mas claro, cara, tu nem vai em reunião de condomínio. Então, a política, ela faz parte de tudo na vida da gente. Não existe desassociação de uma vida política. Tudo é vida política, né? E mais do que nada, a arte, e eu sou contra o engajamento da arte. Olha que coisa maluca falar sobre isso, porque eu sou contra a arte engajada, não é disso que eu estou falando. Desculpa botar o dedo em ritmo, mas a gente começa a ficar louco na vida. Não é a questão da arte engajada, a arte não tem nada a ver com isso, mas o artista, como cidadão, ele tem o dever de se posicionar, e como influenciador que é também, né? Não estou pedindo para ele fazer uma música da campanha política, não é isso, porque isso eu acho que pode ser uma violência se ele não quiser fazer, né? A minha arte é minha arte. Se eu tiver vontade de fazer uma música falando de algo, eu faço. Se eu não quiser, eu não vou fazer. Mas o meu posicionamento para as pessoas que me seguem como pessoa e como artista, desculpe, mas isso aí é praticamente ser cúmplice do que está acontecendo, não ter se posicionado. Principalmente do primeiro para o segundo turno. Porque no primeiro turno, beleza, tudo bem, cara. Tu quer ter lá, te abster, tá, beleza. Mas no segundo turno, não. Todos nós sabíamos quem era Bolsonaro. Bolsonaro não mentiu para ninguém, não é incoerente com seus atos.
Exato. Bolsonaro é absolutamente coerente com seus atos, sempre foi. Está há 20 anos lá no Congresso tentando aprovar tudo que ele está tentando aprovar agora. Sempre foi homofóbico, sempre foi. Prefiro o meu filho morto do que gay, das palavras dele, não sou eu que estou inventando. Então, todo mundo sabia quem era Bolsonaro. Né? Não vem, eu não sabia. Pô, velho, então se tu vota numa pessoa que tu não sabe, então tá tudo errado. Né? Então, assim, estou fazendo um desabafo aqui de que realmente fico muito triste com a galera da classe artística, dos meus companheiros, que não se posicionam politicamente num momento como esse, onde está em questão a nossa liberdade mesmo. Não essa liberdade aí que eles ficam vendendo como sendo da marcha da família. Não. A liberdade democrática, a liberdade de dar a sua opinião, de fazer o que a gente está fazendo aqui agora e não sair sendo preso amanhã. Né? Que a gente tem medo, até eu estou falando aqui agora, daqui a pouco amanhã inventam uma coisa sobre mim, vem, tacam uma coisa e nos prendem com a Lei de Segurança Nacional, né? Porque estamos ameaçando o presidente. É um absurdo, absurdo. Não, bom, o seu desabafo é 100% bem-vindo e é o âmago desse programa mesmo, né? A gente criou esse programa justamente porque eu realmente, passando pela mesma preocupação que você demonstra, não dá nem para acreditar que algumas pessoas conseguem, alguns influenciadores conseguem ficar calados diante. Eu coloco o calado pior do que o que apoia Bolsonaro, porque o que apoia Bolsonaro está se posicionando. Exatamente. Né? Exatamente. O que fica calado, cara, nesse momento eu considero uma covardia. Tem momentos que não. Eu já fui. Tem outros momentos que não está em jogo isso. Está em jogo essas outras coisas que gostaria de debater, que são correntes filosóficas, correntes políticas, que daí, velho, tudo bem, entendeu? Não está em jogo o que está em jogo agora. O que está em jogo agora realmente é um levante do neofascismo, dessa coisa básica, né? Das liberdades básicas, né? Direitos fundamentais. Que é a bandeira deles. A bandeira deles é a ditadura, né? Então, assim, como é que tu pode ver uma pessoa ter a bandeira da ditadura e falar isso, não sofrer nenhuma represália que deveria sofrer, e também não sofrer nenhuma opinião? Porra, bicho, aí é aquela coisa, não dá, né? Tá sendo cúmplice, né? E por covardia, né? Pior do que por ideologia, porque o cara que é cúmplice de ideologia, ele não é cúmplice, ele faz parte daquele movimento, né? Que é um absurdo, mas ele se posiciona. Agora, o que não se posiciona é triste, é muito triste. É horrível. E eu queria só complementar essa questão que você já colocou, algo que a gente já conversou em diversos outros programas aqui. É sempre bom frisar que cada artista que se manifesta, ele tem a sua maneira de se manifestar, né? Que nem você falou, se a pessoa quer compor uma canção contrária, ou pintar um quadro contrário ao governo, se for isso que está no livre-arbítrio dele, sem pressões externas que tirem a legitimidade disso, ele deve fazer. Se ele for se expressar de outra maneira, que seja assim também. Né? Cada um vai ter o seu caminho, e é essa diversidade que faz o mundo da arte e da cultura tão rico e diverso. Né? O que não pode é justamente o silêncio, né? Porque acaba beneficiando o outro lado. Né? Exato, e um ato de covardia quando chega nesse ponto, né? Onde a democracia começa a ser ameaçada e onde todo mundo começa a ser ameaçado, né? No impeachment da Dilma, ela falou muito bem, né? Olha, hoje sou eu aqui, a partir de agora vão ser todos, né? E dito e feito, são todos, né? Tá pegando em todo mundo, né? E é um absurdo. E aí não se posicionar quanto a isso, eu acho que é muito triste. É muito triste. Eu diria que é triste, né? Mas enfim, cara, vamos para um lado mais otimista do papo, porque eu sou um cara muito otimista. Eu acho que a gente tem que analisar a história com escalas um pouco maiores, né? Assim, não dá para a gente pegar um ponto tão pequeno, né? Eu acho que é muito grave, é muito profundo, é muito doído, mas é pequeno, né? Eu acho que a gente tem aí uma história grande de conquistas, né? E tem um futuro de muitas conquistas. Eu tenho muita esperança nisso. Eu acho que a humanidade anda para frente, né? Muito mais do que para trás. Eu acho que vai dando passos para frente e dá uns passos para trás. Mas na conta final, a gente vai dar muitos passos para frente e
a humanidade é fantástica, assim, as coisas que a gente conseguiu descobrir, conseguiu resolver, a própria vacina, a velocidade com que fizeram a vacina, é espantoso, né? É uma coisa assim espantosa. Então, são coisas fantásticas da humanidade, né? E eu acho que aos poucos também vai caindo a ficha das pessoas, né? Eu acho que já está caindo, né? E a gente vai aprendendo também. Eu acho que se cometeram muitos erros, é natural, né? É muito complexo tocar para frente a humanidade, né? É uma coisa extremamente complexa. Então, acho que se cometeram erros, né? Para a gente que é posicionado à esquerda, sim, a gente teve oportunidades, né? E se cometeram erros, naturalmente. E eu acho que tem que se sanar esses erros, né? E seguir para frente, né? E respeitar as opiniões diversas, respeitar as correntes diversas, respeitar as coisas que estão por aí. A menos justamente a intransigência e o fascismo, porque daí não, aí não dá para aceitar isso. Né? Aquela velha questão de que a política se joga num jogo de tabuleiro, né? Direita, esquerda, dentro de regras, né? Agora, o fascismo, ele é fora do tabuleiro, né? Ele chuta as regras para fora. Aí se tu chuta a canela, não tem o que fazer, tem que chutar a canela de volta, não tem jeito. Antes da gente começar a conversar um pouco sobre música e tudo mais, uma pergunta eu ainda preciso fazer para você, que é o seguinte: como vocês estão se preparando mentalmente, emocionalmente, psicologicamente para o ano que vem, né, que é o ano de eleições, que provavelmente o maquinário de fake news vai estar renovado, né? A gente não tem muito problema, não, porque, cara, a gente já chegou no limite máximo lá. Duvido que eles consigam fazer mais, né? A não ser, claro, que eles façam, que eles consigam romper totalmente com a questão institucional, e daí vira uma coisa que eu não gostaria nem de imaginar. Mas, a princípio, dentro desse jogo baixo aí que está se jogando, a nossa família sofre ataques o tempo inteiro, né? A Manu sofre ataques o tempo inteiro, a nossa família, de uma forma geral, sofre ataques o tempo inteiro, e ela já fez a campanha contra o próprio Bolsonaro, quer dizer, a gente já passou pelas coisas que... A gente tem um núcleo muito unido, a gente se ama muito, né? E a gente se apoia muito, e a gente está pronto, sabe? A gente tem coisas realmente na vida que são muito relevantes e importantes, e a gente tem até o privilégio de estar posicionado. Ela é uma pessoa que eu sou muito fã, sempre fui, e ela é uma pessoa muito firme, muito reta, muito inteligente, extremamente inteligente. A Manu é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci já, e então é uma companhia muito agradável, muito boa, né? E a gente então tem uma vida muito boa, e tendo uma vida muito boa, as outras coisas elas ficam menores, né? A gente segue na batalha, sabe, tem certeza de que está defendendo as posições que a gente acredita, né, e que são baseadas na ciência, né, e no método científico, né. Então, assim, a gente reconhece a nossa ignorância para as coisas que a gente não domina, né, que eu acho que é a principal crise hoje em dia. Todo mundo acha que domina qualquer assunto. Eu estou há 35 anos, há 40 anos estou tentando tocar direito guitarra, né, e ainda acho que não, ainda tenho muito que aprender. Então, tendo essa consciência, a gente está tranquilo, a gente está feliz, a gente segue aprendendo. A Manu tem lido, cara, que essa mulher tem lido. Eu gostaria de estar lendo como ela, não tenho tido muita disposição para ler como ela está lendo, mas, enfim, sigo tocando, sigo compondo, sigo fazendo as minhas coisas, e também cuidando da família, porque a Laurinha é pequenininha, está demandando muito agora. Então, é isso aí, o ano que vem, cara, vamos ver o que vai acontecer. A gente achava que não podia piorar, e vai piorando, mas a gente já está bem calejado. E de qualquer forma, vocês estão na luta para lutar, né? E vocês estão conscientes sobretudo, cada vez mais fortes também, porque conforme você caminha e não cai e se levanta, ou não cai, no mundo da política, a gente vê o desenvolvimento do personagem político, né? Nós músicos, nós somos músicos porque queremos ser músicos, né? Não existe um músico que a mãe força a ser músico. Né? E a Manu política também, quer dizer, ela não tem família de políticos, ela entrou pela batalha do movimento estudantil e tudo mais, quer dizer, a gente faz o que gosta e está com quem gosta. Então, quem tem essas duas coisas
fica muito com uma força muito grande, né? Porque se tu tá fazendo o que tu gosta e com as pessoas que tu gosta, né? Tu vive com as pessoas que tu gosta e faz o que tu gosta de fazer, então aí, pô, a vida fica muito boa, é difícil abalar isso. Agora, claro que eles machucam, eles batem, eles fazem mentiras e muita gente acredita. Mas, cara, a gente não tem, né? A gente tá tranquilo, a gente não tá indo no Supremo pedir, como é que é, habeas corpus para ficar calado. Não, seguindo o trabalho e realmente tudo que vocês estão plantando há de brotar cada vez mais, né? E realmente lá no futuro que a gente vai ver o quanto essa nova esquerda, né, a nova geração, que é fruto da primavera do Lula e tudo mais, eu acredito muito nas músicas também, né, Jean? As músicas, da minha parte, assim, a parte que eu escrevo, acho que as músicas falam muito, acho que é onde a emoção pode transferir alguma coisa também, eu acredito nas músicas. Nunca fiz música com o propósito delas serem engajadas, mas sempre fiz músicas falando dos princípios que eu acredito, das coisas que eu acredito são importantes na vida, né, enfim, dos conceitos, né, morais, éticos da vida, né, das coisas que realmente a gente tem que aprender a discernir, a valorizar. Isso estão nas minhas músicas, esses conceitos. Então, eu acho que isso é fundamental também. Eu acho que muitas vezes isso vale mais do que qualquer coisa que a gente esteja falando aqui. Eu acho que se em alguma música a pessoa consegue refletir sobre aqueles conceitos, pode ser mais transformador. Sem dúvida. O poder transformador da arte é o que calca a nossa, pelo menos a minha carreira, acredito que a sua também, e de vários outros músicos e artistas que acreditam realmente como no poder que a arte possui em encostar no próximo e comunicar, educar, transformar e ajudar no desenvolvimento humanista, né, sobretudo. E aí a política vem junto com tudo isso, né? Exatamente. Tudo é política, né? Tudo é política. Então, esse conceito, né? Tudo que a gente faz é um gesto político. Então, aqui, eu faço as minhas coisas, claro, é música, tudo bem, mas sempre vai causar alguma transformação. E a transformação é justamente isso, né? E sempre a gente querendo que seja uma transformação para um mundo melhor no sentido do quê? De mais solidário, né? De as pessoas se darem conta, cara, se darem conta de que elas não vivem sozinhas, e quando começou a pandemia eu achei que ia ser mais rápido que as pessoas iam perceber isso, que a gente precisa um dos outros, né, para sobreviver. E a pandemia deixa isso muito explícito, né, que a gente precisa das pessoas, né, e de todas elas, né, do cara que está limpando lá a tua rua e que se ele não for, e é uma coisa essencial, ou o cara que vende as coisas no supermercado, o médico que está lá na frente de batalha, o artista que te leva a sanidade mental nesses momentos onde tu está isolado dentro de casa, né, e que leva filmes e músicas e tudo para fazer a tua cabeça vibrar numa frequência legal, no momento em que é tão difícil de vibrar. Então, tudo isso são coisas fundamentais. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Questão da consciência comunitária, né? Exatamente. Você ter consciência de que todos são importantes, né? E que o valor da vida não está nas coisas, né? Eu sempre gosto de falar isso, cara. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas quando deveriam amar as pessoas e usar as coisas. Acho que estão começando a se dar conta mais disso, né? Que as coisas, elas ninguém leva as coisas para lugar para depois, nem para lugar nenhum. As pessoas, elas levam o sentimento, a memória afetiva, né? E isso está relacionado com a relação que se tem com as pessoas, né? E o quanto a gente dá e quanto a gente recebe, né? Então, assim, esse conceito, né, cara, da coisa da meritocracia, eu vou conseguir, eu vou ser o maioral, eu vou ganhar dinheiro pra caramba, e vai fazer o quê com esse dinheiro, né, cara? Tu vai criar um monte de inimizades no caminho, né, cara? Vai passar por cima de um monte de gente. Tem coisa pior que isso? Se tu acha que não tem, então realmente, aí são conceitos éticos e morais que fica difícil de discutir, né, cara? Mas acho difícil ser tão feliz, né? Acreditando que coisas inertes e sem vida possam te dar algum carinho, né? Mais uma vez, é o vazio espiritual que o capitalismo planta, né?
Exatamente. É uma busca louca pelo consumismo, pela, coisa supérflua, né? De tudo ser descartável e nada ter valor, né? As coisas vão num ciclo louco de reciclagem de tudo ter que estar comprando novo, comprando novo, comprando novo, e comprando, 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 e a felicidade ser esse impulso de consumir, né? Que é um vício, na verdade, implantado, assim como os algoritmos implantam essas loucuras da Terra plana. Se as pessoas compram a Terra plana, imagina se não vão comprar um algoritmo de consumismo, né, cara? É uma loucura, mas é uma coisa que cabe às pessoas avaliarem, né? Será que elas estão felizes ou elas estão também comprando remédios para ficarem felizes, né? Porque também é uma outra discussão, né? A questão do mercadológica, da indústria farmacêutica vendendo remédios para as pessoas ficarem felizes, né? Quer dizer, pô, cara, a felicidade não é um estado induzido químico, né? A felicidade é um sentimento de plenitude da vida, dessa troca que se dá com o outro, né? E do quem a gente se vê no olhar do outro, né? Quem a gente vê lá no olhar do outro, né? A gente se vê no olhar do outro e a gente enxerga uma coisa boa, né? E é isso que nos dá essa noção de que a gente é uma coisa boa, né? E de autoconhecimento, desenvolvimento espiritual, né? Estar bem consigo mesmo, saber compreender o outro, né? E tudo mais. Exato. Isso é o que mais dá prazer na vida, né? Sem dúvida. E, bom, então, já direcionando para uma parte mais artística mesmo, eu acho que a pessoa que decide ser artista, embora a gente saiba que tem artista reacionário também, e é uma das criações bizarras do mundo, né? O artista que não é um humanista, um artista que é. Aí é outro papo também, talvez a gente nem possa chamar de verdadeiro artista. Quando que você, Duca, se compreende inevitavelmente um artista? Puxa, cara, eu comecei com 13 anos tocando na noite de Porto Alegre, né? E depois comecei a fazer parte de bandas de rock, do movimento do rock dos anos 80, do rock gaúcho, né? E toquei em várias bandas. Cara, no dia que eu tava lá sentado na varanda da minha casa, meu irmão tocando violão, meu pai tinha falecido quando eu tinha 8 anos, minha mãe professora de história, meu pai é advogado trabalhista, e aí eu vi o meu irmão tocando, meu pai da minha mãe, meu avô era seresteiro, eu me encantei com aquilo e falei, cara, isso vai ser a minha vida. E aí, cara, fui para esse lado, comecei a escrever, comecei a tocar, comecei a estudar guitarra, aí estudava 12 horas por dia de guitarra, e aí aquilo me dava um prazer, sabe, a música te faz vibrar, né, numa frequência que só a música te coloca, né? E aí quem experimenta isso, e todos experimentam, quando a gente escuta a música, a gente consegue também vibrar nessa frequência, e quando a gente consegue ainda fazer música, é mais intenso. Então, a partir daí eu falei, cara, é o caminho da arte, é o caminho da emoção, é o caminho, né, do sentimento, é o caminho do arrepio, né? É esse caminho que eu quero traçar. E daí eu, desde sempre, cara, fiz sendo fiel a mim mesmo, né? Nunca fiquei muito preocupado com atingir público A, público B, agradar A ou B. Sempre fiz porque queria muita sinceridade com a minha arte e ficava muito feliz quando batia nas pessoas e as pessoas gostavam. Mas não estava esperando das pessoas uma reação positiva. Não era isso que eu buscava, né? Eu estava feliz em estar tocando, em estar fazendo a minha arte. Isso me realizava. E se a gente faz realmente de maneira honesta, legítima e fluida, acaba sendo consequência o contato que a gente tem com o próximo, né? Sim, exatamente. Aí depois vieram vários discos e tal. Fiz a Cidadão Quem, foram 7 discos, DVD. Fiz com o Humberto Gessinger, do Engenheiros do Pouca Vogal, também fizemos turnê, foram mais DVD, discos. E ganhei vários prêmios como instrumentista e toquei com vários instrumentistas muito bons e tive passagens muito legais, enfim. Aí a vida foi me presenteando, né? Me sinto um privilegiado, vivo exclusivamente de música desde sempre, o que é uma coisa raríssima no Brasil, né, cara? O cara viver exclusivamente de música a vida toda, mas consegui, não com um público muito grande, mas com um público muito fiel, fazer disco após disco e ter turnês boas enfim, consegui ter um retorno muito positivo dessa maluquice de ter me jogado no mundo da arte, sendo um brasileiro. Como o Cidadão Kane, vocês tiveram 7 discos bastante sólidos, assim, espaçados, né? Mais ou menos a cada 3 anos eu estava vendo a discografia.
Isso, Mas nunca faltou, pelo que eu sei da história de vocês, escuto por aí também, entre amigos que estão no Brasil, né? Nunca faltou público e agenda para vocês. Né? Sempre foram muito ativos na estrada mesmo, né? Você sempre gostou da estrada, né? Sempre, cara, eu sempre fui, sempre, graças a Deus, sempre teve agenda, né? E também tu vai construindo também, porque tu vai construindo o teu público, né? Tu vai dando continuidade, vai fazendo, e vai passando pelos lugares, vai voltando, vai passando e vai voltando. E é natural também que tu vai melhorando, né? Então tu vai, junto com o público, tu vai aprendendo, tu vai desenvolvendo, e aquele público começa a ser, ele faz parte desse processo, né? E daí tu vai criando esse grupo de pessoas que está sempre te acompanhando, né? Então, eu acho que é isso que acontece. A persistência favorece, né? Diz o ditado. E realmente, eu acho que a gente vai aprimorando, vai persistindo e as coisas vão acontecendo. Né? A Cidadão Kane é uma banda que teve uma carreira bastante sólida. Infelizmente, o que aconteceu com a Cidadão Kane foi que os integrantes morreram, né? Uma coisa muito louca também de acontecer, mas primeiro morreu o Cal Batera, e da fundação inicial morreu meu irmão, depois na sequência de câncer, né? E aí eu achei que não tinha sentido, então, continuar depois que meu irmão morreu. E aí fiz o Pouca Vogal com o Gessinger, que foi um outro projeto muito bacana, que é um duo, né? Que foi muito legal, das nossas músicas. Depois criei outras parcerias, que foi o caso do Thiago York também, que acabei compondo com ele, músicas para filme, músicas para o disco dele. E hoje tem uma carreira solo já há alguns anos, já há vários anos, desde que a Cidadão parou e o Pouca Vogal também. Eu faço carreira solo e lanço discos, lanço singles e tenho turnês do meu projeto solo, que, claro, contempla as músicas da Cidadão Kane e Pouca Vogal também. Sim. Só uma coisa curiosa, o Pouca Vogal é de 2008, por aí, 2008, 2009. Exatamente. Né? Exatamente. E você tem uma canção, eu acho muito bonito esse trabalho, eu acho que vocês fizeram, é um desafio também, né? Só um duo, mas multi-instrumentista e tudo mais. Vocês também acho que foram entre os primeiros que jogaram já tudo na internet, daquela forma. Eu estava aqui na Alemanha, eu lembro que foi bastante acessível, muito legal. E a curiosidade que uma das canções de vocês, acho que é Atrás da Máscara, que vocês falam... Eu não sei se foi o Humberto que escreveu essa letra ou você escreveu junto com ele, mas ele fala, agora que a Terra é redonda, o mundo não é plano. Antes de começar essa alucinação toda da Terra plana, né? Foi uma experiência muito legal o Pouca Vogal, cara, porque acho que juntou assim, o melhor lado de cada um, assim, né? Na coisa do que ele tinha, a genialidade dele, né, cara, no lance das letras, mais das letras. Eu também entrando nas letras, mas ele mais nas letras. Eu com a minha musicalidade, que é um pouco mais tem mais um histórico assim de musicalidade, ele tem mais o histórico dessas sacadas geniais de letra, então, mas também é um músico excelente e tudo, então a gente juntou e eu acho que o resultado foi muito legal, principalmente essas músicas que são do projeto Pouca Vogal, porque o projeto Pouca Vogal, ele é 1/3 Cidadão Kane, 1/3 Engenheiros do Havaí e 1/3 o Pouca Vogal, que são as músicas que a gente compôs para esse projeto, músicas originais, para o projeto, essas aí realmente são muito legais e são muito contemporâneas, né? E tem um humor também, né? Tem assim um negócio light também. Até o próprio Pouca Vogal, a própria brincadeira, né? Do nome dos sobrenomes, né? Exato, exatamente. Tem essa coisa. Melhor banda, nós somos a melhor banda de rock do bairro Auxiliador. E também a questão de que vocês resgataram também, ou então, não digo nem resgataram, porque eu não estava perdida, mas instrumentalizaram também as tradições da música gaúcha e tudo mais com os instrumentos, também é uma claro. coisa eu introduzi o bumbo legueiro, né, com o pé, né? E o Humberto toca gaita, aí tem também a coisa da viola caipira também, que já mistura tudo, né? E do rock, que tem as guitarras, tem o baixo que ele toca no pedalboard. É um projeto, eu fui o produtor desse projeto, né? O produtor artístico. E foi uma honra para mim fazer, mixei também, fiz a parte técnica também de mixagem e tudo, quase enlouqueci.
Ali eu dei uma parada depois daquilo, depois de mixar o Pouca Vogal no DVD, que era 5.1 e 2.0, depois as minhas coisas eu não fiz mais. Eu falei, cara, depois de mixar o Pouca Vogal, que era muito complexo, porque cada música tinha um set diferente. Sim. Uma música era bumbo legueiro, com guitarra, com pandeiro, com gaita de boca, com viola caipira. Outra música já era piano, com violão, com... Cara, era muito complexo. Cada música era uma... Tinha orquestra também, a gente botou uma orquestra ao vivo, né? Então, cara, depois que eu fiz a minha parte técnica, a produção do Pouca Vogal, eu dei um tempo, né? O meu próximo disco que saiu, eu já mandei pro Renatinho Auscher fazer no Rio, depois fiz nos Estados Unidos e tal, e de tanto que eu cansei fazendo o programa, mas foi legal, foi muito legal. Foi suficiente, né, de mixagem e tudo mais. Muito, muito legal. E outra coisa que eu ia te perguntar, a sua carreira solo, você enxerga ela como uma síntese disso tudo? De Cidadão Kane, Pouca Vogal e todos os trabalhos que você veio trabalhando até aqui, né? Para mim, é um parque de diversões, onde eu escolho qual brinquedo eu vou brincar, entendeu? Bem assim mesmo, com essa coisa afetiva da infância também, né? Então, assim, às vezes eu estou mais para um lado, às vezes eu estou mais para o outro, mas dentro desse leque de coisas que eu já fiz e de que eu pretendo fazer. E também tentando criar coisas novas, né? Porque esse foi o principal objetivo da gente fazer o Pouca Vogal da forma que a gente fez. A gente estava cansado do formato tradicional, da sonoridade tradicional da música popular dos últimos 50, 100 anos, né? Então, a gente estava querendo fugir, não querendo achar uma coisa nova, mas querendo fugir do que a gente sabia que era muito, muito engessado, né? Então eu tento fazer umas coisas assim, às vezes volto para um rock tradicional, que é a minha raiz, né? Como é o caso da minha música mais recente, que eu acabei de lançar, que é o Triângulo, que tem no YouTube, o pessoal pode assistir, no do Kalendecker oficial ali, não, acho que é só do Kalendecker no meu canal. Tem lá o clipe do Triângulo, que é a música mais recente, que é um rock com meu filho no baixo, e muito legal, aí é bem um som meio rock, mas também com as influências todas da música brasileira que eu sempre tive. Quais são, se você for falar suas 3 principais influências ou amores da música brasileira e da música internacional? 3 de cada uma ou 3 do total? Cara, na música brasileira, eu diria que as minhas principais influências são Tom Jobim, tá? Tom Jobim, Cleiton Cledir. Cleiton Cledir é uma influência forte para mim também. Cleiton Cledir, que eu falei antes foi o Tom Jobim, né? E Baden Powell, cara, é uma influência também, que daí fica uma coisa que é uma coisa que não é exatamente música popular, né? É popular, mas é uma coisa que já entra mais pro lado do violonista, né? A primeira música que eu escutei na vida, a primeira vida que eu escutei na vida foi Baden Powell. Então, Baden Powell, Tom Jobim e Cleiton Cledir, que é uma coisa, o Cleiton Cledir, eles têm eu adoro, me dou bem com eles, acho eles fantásticos em todos os aspectos, mas eles sintetizaram muito bem a coisa do Rio Grande do Sul e da coisa daquela metade sul lá do Rio Grande do Sul também, e da coisa urbana também, né? Porque o Rio Grande do Sul não é só aí, ele é essa mistura da coisa urbana com a coisa do campo, né? Então, o Cleiton Cledir é uma influência forte. Cara, fora do Brasil aí, puxa, também tem, assim como no Brasil, eu poderia falar mais outras tantas influências. Sim. Fora do Brasil tem de tudo, cara. Eu fui muito influenciado pelo rock, né, cara, do The Police, do Van Halen, do Jimi Hendrix, do Led Zeppelin, dos clássicos, né? Deixa eu falar uma outra influência do rock, que é Foguete Luz, Bicho da Seda e Liverpool, né? As bandas do Foguete Luz, que é um compositor que eu tive o privilégio de produzir 2 discos dele. Ele é um cara dos anos 60, 70, que deu uma passeada pelo Brasil mostrando o rock gaúcho, e é um cara importantíssimo. Mas aí eu falei já de vários aí, de LED, de Police, de tudo mais. Mas eu escuto de tudo, cara. Eu agora, atualmente, estou escutando Harry's Style. Ok. Que é um garoto super pop, assim, que eu achei ele naquele Tiny Desk Studios, que tem de tudo ali, que é muito legal.
concerts, e agora estou curtindo escutar o Hairstyles, que é da gurizada, aí, um guri novíssimo, que faz um som pop, assim, mas muito bem feito. Pô, achei bem legal suas influências do Brasil, porque são influências... bom, Tom Jobim, o pai, né? O pai de... Porque quando eu comecei a tocar na noite de Porto Alegre, eu tocava bossa nova. Era o meu repertório era basicamente era bossa nova e MPG, que a gente chamava. O gaúcho é muito metido, né, cara? MPG, que era esse repertório aí de Cleito Cledir, Bebeto Alves, Ney Lisboa, Nelson Coelho de Castro. Era esse pessoal da música popular gaúcha, né? Então eu tinha 2 sets. Eu tinha o set de bossa nova, que era basicamente Tom Jobim, porque o Tom Jobim compôs 90% das músicas da bossa nova, né, cara? Às vezes a gente acha que não é Tom Jobim quando vai ver Tom Jobim, né? Mas enfim, então assim, claro que tem vários outros, mas o Tom Jobim é o grande ícone da bossa nova. Sem dúvida. E, bom, você falou também... O João Gilberto cantava as músicas dele. João Gilberto, mas João Gilberto cantava as músicas do Tom Jobim. João Gilberto que criou uma escola de violão própria dele, né? Exato. E daí entra mais no lado do exato, isso aí. Você sabe que desses nomes que você falou, o Tom Jobim é eterno aqui até hoje, né? As pessoas conhecem muito, logicamente, em grande parte por causa de toda a questão do Sinatra e tudo mais. Mas a bossa nova ainda é muito compreendida como grande riqueza da música brasileira, ainda bem, né? Que existe essas positividades. E o Baden Powell, ele é conhecido, inclusive, ele transita entre a música pop, o jazz, e inclusive ele entra no circuito erudito, né? Que é onde eu atuo. Então você vê, mesmo, é impressionante como essas coisas acontecem. Às vezes eu topo com, sei lá, violonista no interior da Ucrânia. Aí o cara, Brasil, Baden Powell. Tá vendo só como... Gigante. Gigante, né? Porque, bom, ele vai falar de Vila Lobos, não tem nem o que discutir. Não tem nenhum violonista na face da terra que não conheça Vila Lobos. Agora, mesmo o Baden Powell, né? Com a música ímpar dele, né? Que é uma música que realmente, assim, que fica transitando entre alguns mundos, né? Muito legal. Exatamente. Isso aí. E no exterior, bom, no exterior é um apanhado geral, rock dos anos 60, falei de Led Zeppelin, americano, aí, tem de tudo, né, cara? E tem outros lugares também, enfim. Aí é complexo, porque é tanta gente, né, cara? É difícil de mensurar. Eu sou um cara que transito mais nessa área mais pop, rock, então eu acabo... Mas eu gosto de tudo, cara, e tô sempre interessado também, como eu faço produção musical também, e gosto dessa parte mais técnica, tô sempre ligado. Você falou que com 13 anos, por aí, você já tinha uma concepção, assim, artística, já pelo menos sabia que você amava isso. Comigo foi assim também, né? Chega, você vai se desenvolvendo na adolescência, vai crescendo com você, em algum momento você sabe que isso é parte de você, né? Agora eu aproveito para te perguntar como é que foi com a parte política. Você era politizado desde cedo? Você tinha influências? Você vivia em um meio politizado? Ou não foi nada disso? Você só foi se desenvolver depois? Como é que foi? Cara, eu vivi num meio extremamente politizado, porque, como eu falei, meu pai era advogado trabalhista, minha mãe era professora de história, então são 2 ambientes onde realmente, né? E eles tinham tudo em casa, né, cara? Se o pessoal batesse lá, nós estava ferrado mesmo, né? Tinha tudo que tu imaginar da nossa, tanto que a nossa casa ela era 3 quartos, né? Um quarto dormia meu pai e minha mãe, o outro quarto dormia os 3 irmãos e no outro era a biblioteca. Então, a biblioteca tinha um espaço assim que era super privilegiado, né? E aquela biblioteca lá dava, tá louco. Tem lá até hoje na casa da minha mãe e tem tudo que tu imaginar, né? Então, era muito falado. Agora, era uma época de muito medo, né? Que, assim, eu cheguei a viver esse tempo de medo. Eu era criança e adolescente, mas eu vivi essa época do medo. Se falava muito em casa, a gente tinha muito aula de história em casa, né? E a minha mãe tinha muito medo do que a gente falasse na escola das coisas que a gente conversava em casa, né? Ela tinha muito medo e ela passava esse medo pra gente. E ela continuou tendo esse medo por muito tempo, né, cara? Eu achava até que era infundado, e ela também
falava, olha, mas os caras estão sempre aí, eles estão sempre aí. E eu dizia, não, mas isso acabou. E ela tinha razão, os caras apareceram de volta. E eu agora dou razão para ela. Eu digo, porra, mãe, tu tinha razão, os caras não desapareceram, não, eles estavam só quietos, né? Uma loucura completa. Mas então, sim, a gente sempre foi muito politizado, sempre se conversou muito. Porque direito e história, né, são dois ingredientes assim fundamentais para tu falar sobre justiça social, sobre tudo isso. Então, sim, e aí eu participei muito do movimento das diretas já, né? Eu, na época, já tinha alguma expressão, porque eu já estava sendo eleito o melhor guitarrista do Rio Grande do Sul naquela época e tudo. Então, eu subi nos comícios das diretas, eu participei, né? E ali também, naquele início das prefeituras aqui em Porto Alegre, né? Do PT, a gente apoiou e foram magníficas, né? Então, assim, aquele início todo eu participei muito. Depois eu comecei estava tudo indo muito bem, né? Assim, a democracia muito estabelecida, assim, e as coisas fazendo um jogo legal. Aí eu comecei até a me afastar um pouco, não deixei de participar e estava andando bem, acho que estava tudo certo, né? Agora eu voltei a me engajar de novo, porque existe essa necessidade, né? Eu acho que as pessoas têm que ficar ligadas nisso, né? Claro, nunca deixei de ser vigilante, mas não tinha a participação ativa como eu tive lá no início do movimento das diretas, onde eu participava efetivamente, participando, cantando jingle, subindo em coisa. Não, depois eu comecei a ter a minha opinião, mas não participar mais efetivamente. Você era bem novo, você era adolescente, né? Você era de 70, né? Exatamente, 70 e 80, né? Porque a gente foi ali, em 88 eu tinha 18, só que eu já tinha 5 anos de estrada. Sim. Eu já tinha gravado disco, já tinha gravado 2 discos com a Bandalheira, e estava começando a gravar um disco solo, que eu fiz antes de Cidadão Kane. Então, eu já estava com uma certa carreirazinha. Era jovem, mas já era um jovem que tinha uma experiênciazinha. Realmente começou com bastante material musical e já com esse acompanhamento político por causa das circunstâncias mesmo, né? Familiares e depois do... Exato. Por causa das circunstâncias, né? E de ter nascido com essa família que tinha toda essa consciência política e trabalhava, né, nessa coisa de estudar esses fenômenos, né? De batalhar por eles, né? Então, é isso. Você, desde que você tá com a Manuela, vocês vão fazer 10 anos, né, de casados e tudo mais, isso influencia, você tem que passar, digo, positivamente e negativamente na sua carreira. Você encontra, às vezes, em show, algum reacionário, tem coisas assim? Muito. Não, eu quando eu conheci a Manuela, eu já tinha uma carreira bem sólida, assim, já tinha acabado o Cidadão Kane, estava no final do Pouca Vogal, e foi um choque, assim, né, porque realmente, né, eu estava muito acostumado, já estava, como eu falei, já estava vivendo, assim, tranquilamente, só artista, ou o cara gosta ou o cara não dá bola, né, ninguém vai falar mal, vem agredir um artista, né, cara, é muito difícil, né, cara. E a política, apesar de ser outra época, quando eu conheci ela, era uma época bem mais, assim, digna, onde as pessoas tinham mais respeito, se respeitavam muito mais, né? Mesmo assim, era um ambiente muito mais hostil do que eu estava acostumado a viver. E aí, depois foram passando o tempo e foi piorando, né? Foi começando a vingar esse movimento fascista e grotesco, né? Que a gente está vivendo e que vive o seu ápice agora. Então, eu tive muitos shows cancelados, né? Muitos shows cancelados, muito tipo de coisa assim, do cara cancelar. Eu fui expulso de um clube aqui, que eu gosto de velejar, e eu fui expulso de um clube que tinham me convidado, na verdade me convidaram para fazer shows no clube em troca de entrar no clube. E aí quando eu fui entrar no clube, alguém descobriu que eu era casado com a Manuela e me expulsou do clube, cara. Então, melhor assim, né? É bom já saber, assim. né? Melhor assim, mas foi doído, para ela principalmente, né? Porque ela vê que tá causando essas coisas, não é culpa dela, não tem nada a ver, mas ela dói, machuca, né? Porque as pessoas são gestos absolutamente fascistas, né? Claro. De tirar uma pessoa de uma coisa porque ela é casada com uma outra pessoa, quer dizer, e outra pessoa não está fazendo nada de errado, só está mostrando seu ponto de vista sobre o mundo, quer dizer, que é do respeito a todo mundo, quer dizer, é uma coisa bizarra. Então, sim, a gente vive muito essas coisas. Por isso que eu digo, a gente já está muito
calejado, entendeu? A gente sofre agressões físicas, inclusive, né? Teve show meu que a Manu já foi agredida, né? Então, a gente às vezes está na rua e eu tenho que estar defendendo e brigando, na prática mesmo, não é? Né? Então, assim, a gente acha até engraçado quando as pessoas ficam apavoradas porque alguém vai lá e fala mal dela na internet, alguma coisinha de nada. Cara, a nossa vida é só isso, sabe? As pessoas, claro que tem muita gente que nos acompanha e nos apoia, muita gente. Muito mais gente, inclusive. A Manuela tem 2 milhões de seguidores, muito mais que 2 milhões de seguidores nas redes, e todo mundo apoiando, né? Eu também tenho, guardado as proporções, né? Tenho também muitos seguidores e aí nas minhas redes, então, chega muito pouco agressão nas minhas redes. Mas na vida a gente sofre essa agressão o tempo todo, Sim. né? De uma forma geral, a gente sofre essa agressão o tempo todo. Da intolerância, né? Da falta de respeito, né? Com criança, com coisa assim, de agredir criança, de agredir a nossa filha, quer dizer, é um absurdo. E a gente vive e a gente sabe também, né? Poxa vida, vamos dar um desconto para essa gente, porque eles são muito infelizes, né? Eles estão vivendo momentos muito infelizes, são pessoas que precisam de ajuda, na verdade, né? Eu acho que a gente tem que olhar para eles como pessoas que precisam de ajuda e precisam de respeito também. A gente precisa enxergar para eles assim e aceitar que, cara, nem todo e tentar explicar para eles que é normal não saber tudo, né? E que a gente junto tem que chegar num conhecimento sobre as coisas, né? É importante isso. Agora tem vários níveis. Aí tem também os muito agressivos que aí, dependendo da situação, a gente tem que gritar também, né? Não tem jeito. Tem realmente, quando acontece uma coisa desse tipo, tem vários níveis de seguidores, né? Tem desde o inconsciente, que realmente não tem nem o poder, às vezes, cognitivo mesmo, de compreender o que significa eleger um fascista, e tem aquele núcleo duro mesmo do cara que é fascista de carteirinha mesmo. Isso também tem, a gente precisa aceitar que isso existe no Brasil, né? Aí, para esse não tem muito o que fazer, a não ser cadeia. Exato. Porque é o que acontece, é um crime e tem que ir para cadeia, aí como qualquer crime. Que está, né, que tá previsto na lei, não pode suprimir a liberdade, nem invadir os pastores, nem agredir os outros, né? Muito menos fisicamente. Tem que ser responsável pelas coisas que se faz, né? As pessoas têm a ilusão que na internet não se responsabiliza. Olha, galera, se liga, porque os processos estão rolando e a gente não tem o maior problema em mover processos. A gente, inclusive, já tem uma equipe que trabalha com isso, quer dizer. Então, não pense que tu vai falar e vai passar no teu WhatsApp e que o WhatsApp a gente chega, a gente consegue descobrir quem passou o WhatsApp. Porque vai chegar em todo mundo e vai chegar em alguém, cara, que vai ser contra o que tu está fazendo, porque sabe que é errado, né? Então, assim, não faz coisa errada, porque não tá certo, cara. Vai tendo que pagar. E vai ter que pagar mesmo. Essa galera toda aí que tá aqui, que divulga mentira, né? Bom, Caetano Veloso que eu diga, né? Que tá aí para receber uma grana lá do nosso amigo. E a justiça tem que ser feita, às vezes não é tão fácil, né? Porque também tem toda essa judicialização e como instrumento da repressão também, mas é uma briga, então tem que estar a fim de entrar nessa briga para ficar jogando mentira na rede. É isso aí. Então, em 2018, acho que deve ter sido, dentro desse contexto que a gente está conversando, foi o ano ápice, né, de combate para vocês, que a Manu esteve numa uma visibilidade imensurável, né? E nesse mesmo ano, você grava o seu mais recente disco solo, né? Baixar Armas, né? Baixar Armas, Conta um pouquinho desse processo. Cara, então, eu estava fazendo músicas novas já há algum tempo, né? Eu nem sabia que ela ia concorrer quando eu comecei a compor essas músicas, né? Porque, na verdade, foi tudo muito rápido. Ela foi, enfim, designada para ser a candidata do PCdoB, né? E depois migrou para a chapa, né? Então, inicialmente, a gente não foi muito rápido tudo, aconteceu tudo muito rápido. Então, as músicas já estavam prontas e já era justamente como uma resposta a esse movimento de armar as pessoas, de ódio, dessa coisa do fascismo, né? De incentivar o ódio, de incentivar o conflito, né? Dividir para conquistar, né? Essa questão de dividir para conquistar, que é a grande forma da dominação, começa com isso, de criar conflito e arma e
e vamos se matem, né? Então, quer dizer, é uma resposta a isso, as letras falam disso, né? E fala de como é importante a gente não entrar nessa, como é importante a gente lembrar, né, que o amor é a grande força da vida, né? A grande força que potencializa a vida, e que isso é uma pegadinha que, se a gente vacilar e cair nessa, a gente só vai perder. E no fim das contas, aí realmente as pessoas não aprendem com a história, mas no fim das contas todo mundo vai perder, né? Isso é que é o pior, cara. Vencedores. A minha mãe é uma professora apaixonada de história, né? Assistam o Peninha também no Belas Ideias, vale a pena, é um bom canal que aborda a questão da história. E, cara, se as pessoas dessem mais bola para a história, quantas coisas a gente evitaria, né, cara? Porque a história ensina tudo, né? A história ensina tudo. O ser humano já passou por vários ciclos que se repetem, né? Então, basta a gente ver no que deu, né? E depois fica todo mundo com vergonha dizendo que não participou dessas coisas, né? Mentindo que não estava lá, mentindo que não estava com a camisa da seleção. Né? Olha, essa realidade é uma realidade que a gente vive até hoje aqui na Alemanha, porque ainda se pergunta, claro, o seu avô, o seu bisavô, e essa casa sua família tem de onde? Né? Eu tive algumas vezes na Alemanha e me marcou muito essa coisa tão latente ainda, né? Tão latente, né? E a importância de ser latente, porque é isso que faz com que não se repita, né, cara? E justamente a situação que essas pessoas ficam, né? E claro, tem vários graus, como tu falou. Tem a pessoa que entra de gaiato ali e que não sabe bem, que não tem essa capacidade cognitiva de discernir, e que daí tem atenuantes para ela mesmo, né? E tem aqueles convictos que são antissemitas, racistas, homofóbicos, e aí esses aí são criminosos, né? Que foram punidos, e alguns não, mas enfim, são criminosos, né? E aí tem que se colocar como isso. Então, eu acho que essa é a grande questão, ter essa consciência e cuidar para não cair nessa, porque senão depois tu vai passar a pior coisa é ter que ficar te escondendo o resto da tua vida, né? E muitas vezes esconder a tua família, porque tu vai ter feito parte de um movimento que envergonha as pessoas, né? Não é difícil imaginar o quanto vai envergonhar o Brasil esse período, né? E o quanto tu vai se sentir vergonha desse período, né? É muito fácil ver isso, né, gente? Pelo amor de Deus. É só botar play nas falas do Bolsonaro. Bote play só. Não estou pedindo para inventar, né? Vai lá, pega o canal oficial do Bolsonaro lá, pega as lives oficiais dele e bota play. Na hora que tu escuta, tu já sente vergonha. Não precisa passar tempo. Não precisa ser daqui a 10, 15 anos. Agora já é uma vergonha danada, já é muita vergonha de ver aquilo. De ver uma pessoa que realmente, sabe, não tem a menor educação, né? Não tem educação. Fala de forma grotesca com as pessoas. Uma pessoa completamente inacreditável, né? Eu falo isso quase todos os programas com os convidados, mas é realmente uma coisa interessante de se dizer, que quase que diariamente, aqui na Alemanha, o pessoal me pergunta mesmo, né? Como é que pode um cidadão daquele ser presidente? Eles não conseguem conceber. Uma pessoa dessa não poderia estar solta, né? Sentaria na mesa com uma figura daquelas e aceitaria ele falar tudo que ele fala ali, sem te posicionar? É inacreditável. É inacreditável, tá gravado, ele fala, ele continua falando, ele continua boicotando a vacina, ele continua boicotando. Ele não tá, sabe? Quer dizer, ele continua criando mentiras, falando coisas que não é para falar, ameaçando pessoas, né? E falando coisas demais, né? Imagine para o alemão que tem todo esse histórico, né? E realmente, obviamente, a sociedade alemã é educada, inclusive, para ter a memória e para ter um olhar clínico acerca do nazifascismo. Então, nos primeiros 5 minutos que alguém vê algum comportamento do cara, já na hora, nazista, nazi, esse cara é um nazi, não tem nem que discutir, né? E aí se pergunta assim, mas como que não dá para entender como que um cara desse hoje pode ter virado um líder, né? Até assim, a gente até pode tentar entender, né? Mas porque eu acho que tudo é de alguma forma compreensível se a gente buscar, né? Mas assim, é muito triste, né? Eu acho que é muito triste
E acho que tem muitas coisas que estão em jogo, principalmente a falência do capitalismo, né? Principalmente a falência do capitalismo, que joga as pessoas nessa situação que não vai ter. Se a gente não fizer uma renda mínima para as pessoas, não tem nem a ver mais com o capitalismo, tem a ver com o futuro, não, a revolução tecnológica, não vai precisar mais de trabalho. Né? Vamos mais longe. O trabalho não vai ser mais necessário. Então, obrigatoriamente, vai ter que se criar uma renda, porque senão vai virar um exército de pessoas que não vai ser nem nazifascista, vai ser pior que isso. Vai ser um exército de pessoas, de milícias, né, que vão ter que batalhar a sua vida na base do saque, da pilhagem. Né? E aí é isso que a gente quer de novo, né, voltar lá para os vikings e para os para as tribos que conquistavam e pilhavam, né? Vai virar isso, porque se a gente não fizer uma renda básica para as pessoas, se não quiser chamar de socialismo, não chama, amigo. Né? Pode chamar do teu capitalismo se tu quiser, se tu quiser continuar chamando de capitalismo. Mas bota aí um nome bonitinho nisso, mas dá renda básica para as pessoas, é o único jeito. Que é o caso da Alemanha, de novo, né? Porque é um capitalismo aqui e tudo mais, inclusive é um capitalismo para fora, para os outros, o comportamento da Alemanha para os outros países, aí é selvagem, é opressor, inclusive, né? Agora, para dentro, existe essa concepção socialista, né? Por isso que não tem pobreza, ninguém fica fora. Enfim, tem muito que ser reformado no mundo e o Brasil vai ter que começar do zero agora, mas eu gosto da sua concepção. Mas tem que se combater esse discurso a favor do Estado mínimo, isso não existe. Né? Isso tem que se combater, tem que dizer para essas pessoas que acham bonitinho Estado mínimo que os países europeus todos têm um Estado maior que o brasileiro, quer dizer, é ridículo, né? Então isso aí é uma coisa que tem que se bater pontualmente, porque é um dos principais discursos, né? É claro que o Estado tem problemas e ele muitas vezes é opressor, óbvio, mas aí entra essa questão, né, cara? Tu vive em sociedade, tu tem que ter regulamentação, tu tem que ter limites, né? Isso faz parte do Estado, é obrigação do Estado cumprir isso. Né? E todo Estado vai ser um pouco opressor, claro, vai ser opressor para quem, né? Para quem não estiver andando nas regras que todo mundo decide que são as regras, quer dizer, é um jogo, né? Não tem muito. Um contrato social, né? Vai nos Estados Unidos fazer uma coisa errada lá na rua, lá que na lei diz que é para fazer, tu vai ver em 5 minutos o campo tá lá em cima de ti, quer dizer. E claro, lá com excesso, lá sim, excesso de força policial, né? Bom, enfim. É isso aí. Muito bom, meu cara. Muito legal o nosso papo. Acho que a gente podia continuar. Não faltaria assunto. Porque é muita coisa para falar, cara. Dá para ficar falando sobre milhares de assuntos. E tem cada vez que começa a falar. E agora a gente falou de excesso policial lá, e tem excesso policial aqui, aí tem chacina do coisa. Pô, cara, aí é uma loucura, né? O assunto é o que não falta. Mas, enfim, eu acho que todos estamos aprendendo, né? E todos temos que nos respeitar e escutar uns aos outros, né? Que isso é o lance do disco Esse Baixar Armas, né? Aprender a escutar e ter o direito de falar e junto, conversando, chegar nos melhores acordos sem restringir liberdade de ninguém e sem invadir o espaço de ninguém. E respeitando as necessidades das pessoas. E colocando o tripé da coexistência sempre erguido, né? Democracia, justiça social e direitos humanos. Né? Direitos humanos, respeito às outras pessoas, respeito a todas as pessoas, né? Porque o que acontece é que o cara acha que aquilo lá não é pessoa, né, cara? Esse é o grande problema, né? Não, isso é nazismo também. Né? Digo mais, todos os seres vivos, né? Sem dúvida. Todos os seres vivos, na verdade, né? Dá para ir mais adiante no futuro. Seria o grande defesa seria de todos os seres vivos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o planeta como um todo, né? E o planeta como um todo, incluindo exatamente o planeta, que precisa sobreviver também. Sem dúvida. Meu caro, vamos encerrar com a beleza da poesia, então, que eu acho que é uma bela maneira da gente fechar de maneira positiva. A primeira coisa que eu fiz, todo mundo acho que faz isso, né? A primeira coisa é poesia, né? Isso aí. A primeira coisa é poesia. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o... Aqui. E deixa eu botar aquele óculos que eu te falei. Que esse aqui não é... Tu vai ler um e eu leio o outro? Ou... Isso, exatamente. Os primeiros programas eu li todos poetisas. E agora eu estou lendo homens
e estou tentando não repetir. Tem muita coisa boa para ser lida, então acho que é sempre uma bela maneira de terminar o programa. Tu quer ler o teu? Primeiro ou eu leio o meu? Tu que sabe. Pode ler o seu primeiro, fica à vontade. Bom, Mayakovsky. E então, que quereis? Eu acho que tem muito a ver com o momento, né, cara? O João Bosco usou, né, para uma música dele, como entrada da música, né? Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras reluzentes, e logo, de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nestes últimos 20 anos, nada de novo há, no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. Aí entra o meu barco. Meu barquinho, meu veleirinho, igual ao do Einstein. Vladimir Mayakovsky, né? Poeta soviético, um dos grandes nomes da cultura, da imensa cultura russa, né? E que viveu a Revolução e tudo mais. Bela escolha. Eu escolhi alguém nacional e, em sua homenagem, eu quis escolher um gaúcho e escolhi, então, a escolha quase óbvia, escolhi Quintana. Vamos para um lado um pouco menos político, mas mais existencial, mas, no fim das contas, tudo isso se abraça, né? O poema se chama Deixa-me seguir para o mar. E olha só, você falou do barco e tudo mais, e agora já de novo. Que coincidência. Tenta esquecer-me. Ser lembrado é como evocar-se um fantasma. Deixa-me ser o que sou, o que sempre fui, um rio que vai fluindo. Em vão, em minhas margens cantarão as horas. Me recamarei de estrelas como um manto real. Me bordarei de nuvens e de asas. Às vezes virão em mim as crianças banhar-se. Um espelho não guarda as coisas refletidas. E o meu destino é seguir para o mar, as imagens perdendo no caminho. Deixa-me fluir, passar, cantar. Toda a tristeza dos rios é não poderem parar. Genial, né, cara? O Quintana é uma figura, né? Que figura, cara. Que figura. Porto Alegre, ele faz muita falta em Porto Alegre, porque ele era uma parte de Porto Alegre, né? Imagino, né? Ele era uma parte de Porto Alegre. Ele era fantástico. Que maravilha. Tudo que eu gosto muito é que ele é muito local do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo é universal, né? É universal, claro. Mas é fantástico a história do Quintana e tudo, assim, as coisas que ele passou e tudo. É uma história muito rica. E a gente sente muita falta dele, porque ele era uma figura da Rua da Praia, ele estava sempre ali. Maravilha. Pô, obrigado, Jean. Obrigadão mesmo, prazer estar aqui na 247. Seguimos na luta, né? E tenho fé no futuro, sempre tenho fé no futuro. Obrigado você, meu caro. A gente deixa um beijo para todos da TV 247 que estão nos acompanhando na luta, na resistência e a arte também, sempre trabalhando conjuntamente pelo humanismo. E eu passo para você, se quiser fazer alguma última consideração. Não, só agradecer o espaço, cara, né? Falar para as pessoas terem fé no futuro, né? E, enfim, cara, lembrarem que o respeito, o amor, né? A consideração com os outros, né? A solidariedade é o único caminho, não existe outro caminho, né? E ter paciência, e persistência e posicionamento. Perfeito, estamos juntos. Então, um beijo a todos do 247 e, como sempre, ninguém solta a mão de ninguém. Tchau.